Seminário Citologia e Histologia. Alunos participantes: Ana Beatriz, Arthur Henrique, Douglas Augusto, Ingrid Kelly, Isabela Menezes, Lorena da Silva, Maria Rita, Vitória Cristina e Yasmin Souza. Artigo: Espectro histopatológico de reações ao pigmento preto da tatuagem. A tatuagem é uma técnica antiga e popular no mundo inteiro, principalmente nos países do Oeste e Sudeste Asiático. Apesar da grande popularidade, várias reações adversas à tatuagem são relatadas, incluindo condições inflamatórias, infecciosas e neoplásicas, que é a multiplicação anormal de células de um tecido que pode ocasionar consequências graves ao organismo. Existem poucos relatos com relação à histopatologia de tais reações, sendo encontrados apenas uma série de 3 casos e todos devidos a tatuagens coloridas. O artigo retratado no nosso trabalho relata 5 casos de complicação ocorrida na Índia sobre espectro histopatológico de reações ao pigmento preto da tatuagem. Nesses casos, a idade dos pacientes variou de 17 a 24 anos, havendo 4 homens e uma mulher. Os padrões observados foram liquenoides, tuberculoides granulomatosos, granulomas anular, hiperplasia pseudoepitelematosa e mínimo e o filtrado dérmico. O trabalho tem como objetivo analisar a crescente prevalência de reações cutâneas adversas provenientes de tatuagens de pigmento preto. Analisar casos de ocorrência de reações cutâneas em pessoas de diferentes sexos, idades e localização da tatuagem. Analisar fatores que corroboram para apreciamento das reações cutâneas, como a luz solar. Referente à metodologia, foi realizado o estudo e análise de 5 casos de reações do pigmento da cor preta da tatuagem na pele dos indivíduos, os quais eram 4 homens e uma mulher. Os resultados foram aproveitados para enriquecer e efetivar o estudo do artigo. Resultados. Caso 1. Paciente do sexo feminino, 24 anos, mão esquerda e direita, tatuagem feitas 1 ano e 2 meses. Coloração: preta. Apresentou lesões pruriginosas e eczematosas, que é a inflamação cutânea que gera coceira. Aconteceu no período de 1 ano. Dentre as análises microscópicas, temos foco de ulceração na epiderme, que são lesões superficiais em tecidos cutâneos ou mucosos. Granuloma palhaçada, que imita o granuloma anular, como sendo padrão dérmico. A composição do infiltrado era de linfócitos, eosinófilos, neutrófilos e macrófagos, que são células do sistema imunológico. A distribuição do pigmento da tatuagem era difusa entre meio intra e extracelular. A localização em derme superficial e profunda. Nenhuma mudança anexial. Diagnóstico final: granuloma anular. Doença crônica, benigna e idiopática, caracterizada por papulas ou nódulos que se estendem perificamente, formando um anel ao redor da pele, normal ou levemente deprimida. Na imagem, temos a biópsia da pele, mostrando foco de colágeno alterado, com palhaçada, células epitelioides e áreas centrais com grânulos de pigmento preto grosso. Caso 2. Paciente do sexo masculino, 21 anos, tatuagem feita no antebraço esquerdo. Não se sabe há quanto tempo foi feita. A coloração é preta. Apresentou papula vermelha, que é o caroço pequeno, mole e elevado, no período de 4 meses. Dentre a análise microscópica, temos: não houve mudança epidérmica significativa. O granuloma, que são pequenos nódulos de caráter inflamatório, como padrão dérmico. A composição de infiltrado era de linfócitos, células epitelioides e histiócitos, que são células de defesas. Distribuição difusa entre meio, intra e extracelular. Localização do pigmento em derme superficial e profunda. Nenhuma mudança anexial. Diagnóstico final: reação granuloma. Reação inflamatória e se forma como objetivo de conter o agente agressor, uma vez que não se consegue eliminá-lo. Na imagem, temos biópsia de pele mostrando vários granulomas tuberculoides mal formados, com depósito de pigmentos finos. Caso 3.
paciente do sexo masculino, 22 anos, tatuagem feita há 4 meses, na mão esquerda, coloração preta. Apresentou erupção papular eritrematosa, que são erupções pequenas de fácil identificação, avermelhadas devido à vasodilatação dos capilares cutâneos. Isso ocorreu no período de 1 mês. Dentre as análises microscópicas, temos atrofia focal da epiderme, padrão dérmico, linquenoides, composição do infiltrado, linfócitos e macrófagos, distribuição difusa no meio intra e extracelular, localização do pigmento em derme superficial. Na foto, temos a biópsia de pele mostrando um denso infiltrado liquenoide com pigmento preto no resto da derme. Caso 4. Paciente do sexo masculino, 17 anos. Tatuagem feita há 3 meses na mão direita. Coloração preta. Apresentou placa liquenoide no período de 1 mês. Análise microscópica. Hiperplasia pseudoepiteliomatosa, padrão dérmico nodular, infiltrado composto por linfócitos, plasma celular e macrófagos. Distribuição focal, bem definida, se sobressaem em fundo normal. Do pigmento no meio intra e extracelular, localizada em derme superficial e profunda. Nenhuma mudança anexial. Diagnóstico final, hiperplasia pseudopilamentosa, reação rara. Na foto, temos a biópsia de pele mostrando hiperplasia pseudoepiteliomatosa, com macrófagos carregados de pigmento preto. Caso 5. Paciente do sexo masculino, 23 anos, tatuagem feita no braço esquerdo. Não se sabe há quanto tempo foi feita. A coloração é preta. Apresentou papulas pruginosas, que são pequenas lesões que causam coceira, por tempo indeterminado. Dentre as análises microscópicas, temos nenhuma alteração epidérmica, padrão dérmico mínimo perivascular, infiltrado composto por linfócitos, distribuição densa e difusa do pigmento em meio extracelular, localizado em derme superficial e profunda. Nenhuma mudança anexial. Diagnóstico final, dermatite perivascular, que é a inflamação das camadas superficiais da pele em volta dos vasos sanguíneos, produzida pela agressão direta de micro-organismos, substâncias tóxicas ou por respostas imunológicas inadequadas. Na foto, temos a biópsia de pele mostrando inflamação perivascular mínima, difusa, com depósito de pigmentos pretos. Discussão. Os pigmentos das tatuagens temporárias e permanentes, tanto os pretos como os coloridos, podem causar reações adversas na epiderme quando expostas ao sol. Os sintomas são facilmente notados porque ficam confinados ao local da tatuagem. Embora o diagnóstico não possua a mesma facilidade, isso se dá pela facilidade de se confundir com outras doenças. As reações mais comuns relatadas são em homens, entre elas as liquenoides e granulomatosas. Essas reações acontecem porque a tinta contém hidrocarbonetos policíclicos e fenol que produzem radicais livres de oxigênio, que afetam a integridade da pele. A reação granulomatosa necrobiótica, também chamada de granuloma anular, é uma degeneração do colágeno dérmico e fibras elásticas em palhaçadas de histiócitos decorrente da alteração no tecido conjuntivo. Quando se analisa histologicamente, nota-se que há regiões centrais com concentração de colágenos rodeado por palhaçadas de histócitos, geralmente com mucinas junto no porção central. Mas o diagnóstico de que esse fator foi decorrente da tatuagem é devido à presença do pigmento no centro granuloma, ao invés das minúcias, provavelmente devido a uma hipersensibilização à pigmentação. Há uma situação em que ocorre um granuloma tuberculoide. Apresenta-se com o mesmo padrão de infecção como tuberculose e hanseníase. Contudo, uma coloração voltada ao micro-organismo se apresentou negativa. Portanto, o pigmento é causador da anormalidade histológica. Os granulomas sarcoides também foram notados, e são granulomas nus, ou seja, apenas um aglomerado de células epiteloides com grandes quantidades de linfócitos quase nulos.
As reações liquenoides são caracterizadas por denso infiltrado em banda de linfócitos histórcitos, e esses não podem ser diferenciados nem clinicamente nem histologicamente de uma doença conhecida como líquen plano idiopático. Hiperplasia pseudofilamentosa é um padrão incomum do epitélio que normalmente pode ser confundido com pseudolinfoma e gera erupções verrugosas, viral ou ceratocatomas e carcinomas, que podem ser verrugosos ou escamosos. Nesses casos, é necessária uma operação cirúrgica completa. A formação de centros germinativos, população heterogênea de células e união na parte superior da derme evita diagnóstico errôneo. Nos casos apresentados, os pigmentos eram pretos, logo não havia problema de identificação. Contudo, se a pigmentação for marrom, é preciso uma análise mais detalhada para evitar se confundir com melanina e hemosiderina. Obrigado.